Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. A noite estava mais escura que breu, quando Josefa chegou na propriedade do seu Antônio, lá nas bandas da Grota Funda. A mulher, já beirando os 70 anos, carregava consigo apenas uma sacola de pano com suas ervas e uma fé inabalável nas orações que aprendeu com a avó. O vento soprava forte entre os eucaliptos, fazendo um barulho que arrepiava até os mais corajosos. Seu Antônio estava desesperado. A filha dele, a Aparecida, de apenas 12 anos, não conseguia dormir há mais de 2 semanas. A menina gritava durante a madrugada, falava coisas sem sentido e tinha pesadelos terríveis que a faziam acordar toda molhada de suor frio. Os médicos da cidade não conseguiam explicar o que estava acontecendo e, por isso, o homem resolveu procurar Dona Josefa, que era conhecida em toda a região como uma benzedeira poderosa. Dona Josefa, a senhora precisa ajudar minha menina, implorou seu Antônio, com os olhos cheios de lágrimas. Ela não é mais a mesma. Fica falando de uma mulher de branco que aparece no pé da cama dela toda noite. A coitada está definhando, não come direito, não brinca mais com as outras crianças. A benzedeira olhou para o homem com seriedade. Seus olhos experientes já tinham visto muita coisa naquela vida, e ela sabia reconhecer quando se tratava de algo além do natural. Vamos lá ver a criança, disse ela, ajeitando o xale sobre os ombros. Mas primeiro me conta tudo direitinho. Quando foi que isso começou? Aconteceu alguma coisa diferente aqui na propriedade? A casa era simples, feita de tijolos e com chão batido. Assim que Dona Josefa entrou, sentiu um frio estranho subir pela espinha. O ambiente estava pesado, como se algo invisível estivesse sugando toda a energia do lugar. Na sala, a mãe da menina, Dona Maria, esperava com o rosto marcado pela preocupação e pelo cansaço. A mulher parecia não dormir há dias, e suas mãos tremiam quando segurava a xícara de café. Ela está dormindo agora, sussurrou Dona Maria, mas não vai durar muito. Daqui a pouco ela vai começar a gritar de novo. É sempre a mesma coisa, Dona Josefa. Ela acorda gritando que tem uma mulher chamando ela para ir embora. Diz que a mulher fica parada lá no canto do quarto, só olhando para ela. Dona Josefa pediu para ver o quarto da menina. O cômodo era pequeno, com uma cama de solteiro encostada na parede e uma janela que dava para o quintal. Mas o que mais chamou a atenção da benzedeira foi uma sensação estranha que pairava no ar, como se alguém estivesse observando cada movimento dela. As paredes pareciam úmidas, mesmo não tendo chovido há semanas, e havia um cheiro estranho no ar, como de flores murchas. Desde quando isso começou? Perguntou Dona Josefa, passando a mão sobre a cabeceira da cama. Ela sentiu um arrepio gelado subir pelo braço. Faz umas 3 semanas, respondeu seu Antônio. Foi depois que nós derrubou aquela árvore velha lá do fundo do terreno. Uma figueira antiga que já estava meio seca. O pessoal da cidade disse que era perigosa, que podia cair em cima da casa se ventasse muito forte. Os olhos da benzedeira se estreitaram. Ela conhecia as histórias antigas da região, as lendas que passavam de geração em geração. Sabia que certas árvores eram sagradas e que mexer com elas sem a devida proteção podia trazer consequências graves. Especialmente as figueiras, que sempre foram consideradas morada de espíritos pelos antigos. Vocês queimaram a madeira? Perguntou ela, já temendo a resposta. Queimamos sim, fizemos uma fogueira grande lá no quintal, respondeu Dona Maria. Aproveitamos para fazer uma festa junina para as crianças da vizinhança. Achamos que ia ser bom, que ia alegrar o ambiente. Dona Josefa balançou a cabeça, preocupada. Queimar madeira sagrada era uma das piores coisas que se podia fazer.
Era como destruir a casa de alguém e ainda por cima usar os pedaços para fazer festa. E me digam uma coisa, continuou ela. Vocês perceberam alguma coisa estranha na hora que cortaram a árvore? Algum barulho diferente, algum sinal? Seu Antônio coçou a cabeça, pensativo. Agora que a senhora fala, sim. Quando nós deu a primeira machadada no tronco, saiu um gemido de dentro da madeira. Pensei que fosse o vento, mas agora não sei não. E tinha uma coisa estranha também. Por mais que a gente batesse, parecia que a árvore não queria cair. Naquele momento, um grito agudo ecoou pelo quarto. A menina havia acordado e estava sentada na cama, com os olhos arregalados de terror, olhando fixamente para um canto vazio do quarto. Seu corpinho magro tremia como vara verde, e ela apontava para o nada com o dedo. "Ela tá aí de novo!" gritou Aparecida com a voz rouca de tanto gritar. "A mulher de branco! Ela quer que eu vá com ela! Ela tá dizendo que eu tenho que pagar pelo que vocês fizeram!" Dona Josefa se aproximou da criança com cuidado, falando em voz baixa e tranquila. "Calma, minha filha. A vovó Josefa tá aqui agora. Ninguém vai te fazer mal." Ela colocou a mão sobre a testa da menina e sentiu que ela estava queimando de febre, mas ao mesmo tempo tremia como se estivesse com muito frio. A benzedeira então tirou da sacola um raminho de arruda e começou a fazer o sinal da cruz sobre a cabeça da menina, murmurando uma oração baixinho. "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu ordeno que qualquer espírito que não seja de luz se afaste desta criança inocente", disse ela com voz firme, mas cheia de compaixão. De repente, o vento lá fora aumentou de intensidade, fazendo a janela bater com força contra a parede. As telhas do telhado começaram a fazer um barulho ensurdecedor, como se uma tempestade terrível estivesse se aproximando. A temperatura do quarto despencou ainda mais, e todos puderam ver a própria respiração formando pequenas nuvens de vapor no ar gelado. A menina parou de gritar e olhou diretamente nos olhos de Dona Josefa. Mas não era mais o olhar de uma criança de 12 anos. Era algo muito mais antigo, muito mais sábio e infinitamente mais perturbador. Os olhos da menina pareciam ter mudado de cor, ficando mais escuros, quase pretos. "Você não deveria ter vindo aqui, benzedeira", disse Aparecida, mas a voz que saía da sua boca não era a dela. Era a voz de uma mulher adulta, rouca e carregada de amargura e sofrimento. "Este assunto não é da sua conta, é entre mim e esta família." Dona Josefa não se abalou. Já tinha enfrentado situações parecidas antes e sabia que demonstrar medo seria o pior erro que poderia cometer. Ela também sabia que por trás da raiva geralmente havia dor e injustiça. "Quem é você e o que quer com esta família?" perguntou ela, mantendo a voz firme, mas respeitosa. "Eles profanaram meu descanso", respondeu a voz através da menina, com uma tristeza profunda que ecoou por todo o quarto. "Derrubaram minha árvore, queimaram meus galhos, riram e festejaram em cima das minhas cinzas. Agora, eu não tenho mais onde morar, não tenho mais paz." A benzedeira começou a entender o que estava acontecendo. A figueira que a família havia derrubado provavelmente abrigava o espírito de alguém que havia morrido há muito tempo e que estava preso naquele local. Quando cortaram a árvore, o espírito ficou sem seu abrigo e começou a atormentar a família, usando a menina como meio de comunicação. "Se você quer justiça, não é com a criança que deve falar", disse Dona Josefa com firmeza. "Ela não tem culpa de nada. É apenas uma menina inocente. Fale comigo, que sou benzedeira e posso entender sua dor." Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. A menina fechou os olhos e ficou completamente imóvel, como se estivesse desmaiada. Mas ela continuava sentada na cama, respirando normalmente, apenas com uma expressão muito serena no rosto. Então, no canto do quarto onde a Aparecida havia apontado antes,
começou a se formar uma névoa esbranquiçada que foi ficando cada vez mais densa. Aos poucos, a névoa foi tomando a forma de uma mulher alta e magra, vestida com um vestido branco antigo, do tipo que as mulheres usavam há mais de 100 anos. Seu rosto era pálido como a lua cheia, e seus cabelos longos e negros pareciam flutuar no ar, como se estivessem debaixo d'água. Seus olhos eram duas cavidades escuras que pareciam sugar a luz do ambiente, mas havia neles uma tristeza infinita. Seu Antônio e Dona Maria recuaram até a parede, apavorados, mas Dona Josefa permaneceu firme no seu lugar, mesmo sentindo o coração bater forte no peito. Agora sim podemos conversar como gente grande, disse ela para a aparição, com respeito na voz. A mulher de branco se aproximou lentamente, seus pés não tocavam o chão e ela parecia flutuar alguns centímetros acima do piso. Quando falou, sua voz ecoou pelo quarto como se viesse de muito longe, de outro mundo. Eu me chamo Conceição, disse ela, e pela primeira vez sua voz tinha um tom mais humano. Morri há mais de 100 anos, enforcada naquela figueira por um crime que não cometi. Meu espírito encontrou paz na sombra daquela árvore, onde pude velar pelos que precisavam de proteção, mas agora não tenho mais onde descansar. Dona Josefa assentiu com a cabeça, sentindo compaixão pela alma atormentada. E por que escolheu atormentar a menina? Ela não tem nada a ver com isso. É apenas uma criança. Ela foi a primeira que conseguiu me ver, respondeu Conceição, e sua forma começou a ficar mais nítida, mais humana. Há dias tento me comunicar com esta família, mas só ela possui a sensibilidade necessária. Eu não quero machucá-la, mas preciso que entendam minha situação. Preciso que alguém ouça minha história. A benzedeira refletiu por alguns instantes. Sabia que lidar com espíritos presos na terra requeria muito cuidado e sabedoria. Não se podia simplesmente mandá-los embora sem entender o motivo de estarem presos. O que você quer que seja feito? Perguntou ela, genuinamente interessada em ajudar. Quero que plantem uma nova árvore no mesmo lugar onde estava a figueira, disse Conceição, e pela primeira vez sua voz soou esperançosa. Pode ser qualquer árvore, desde que seja plantada com respeito e com uma oração. Assim eu poderei encontrar um novo lar e deixar esta família em paz. Seu Antônio, que havia escutado toda a conversa tremendo de medo, se adiantou. Eu planto, sim, senhora. Planto quantas árvores a senhora quiser. Só não faça mal para minha menina. Ela não tem culpa de nada. Conceição olhou para o homem com uma expressão mais suave. Você é um bom pai. Vejo que ama sua família. Eu também tive uma família uma vez, antes de tudo isso acontecer. Tinha uma filha da idade dela, disse, olhando carinhosamente para a Aparecida, que continuava dormindo tranquila. Dona Josefa aproveitou o momento de calma para fazer uma pergunta importante. Conceição, você disse que foi injustiçada. Quer contar o que aconteceu? Às vezes falar sobre a dor ajuda a curá-la. O espírito hesitou por um momento, como se revivesse memórias muito dolorosas. Sua forma tremulou um pouco, como se a emoção afetasse sua capacidade de se manifestar. Eu era parteira na região, ajudava as mulheres na hora do parto e cuidava dos doentes com ervas medicinais. Era respeitada por todos, procurada até pelos fazendeiros mais ricos quando suas esposas iam dar à luz. A voz de Conceição ficou mais fraca, carregada de sofrimento. Mas quando começaram a morrer algumas crianças por causa de uma febre que se espalhou pela região, me culparam de bruxaria. Disseram que eu havia amaldiçoado as crianças porque uma das famílias não tinha me pagado direito pelo meu trabalho. Dona Josefa balançou a cabeça, compreendendo a injustiça. Ela mesma, como benzedeira, às vezes enfrentava desconfiança e preconceito das pessoas mais ignorantes. Na verdade, eu estava tentando salvar as crianças, continuou Conceição.
Conhecia ervas que podiam ajudar com a febre, fazia chás e ungüentos, rezava dia e noite pela cura delas. Mas as pessoas estavam cegas de desespero e medo. Precisavam de alguém para culpar. E eu era diferente. Vivia sozinha depois que meu marido morreu. Conhecia os segredos da natureza. Foi fácil me transformar na vilã da história. O espírito pausou e sua forma ficou mais transparente, como se contar aquela história fosse drenar sua energia. Eles vieram de noite, com tochas e cordas. Nem me deixaram me defender direito. Me arrastaram até a figueira e fizeram o que fizeram. Minha filha pequena assistiu tudo, escondida atrás de uma moita. Ela cresceu órfã, com a marca de ter uma mãe que foi considerada bruxa. Dona Maria, que havia ficado calada até então, não conseguiu segurar as lágrimas. Meu Deus do céu, que coisa mais terrível! A senhora não merecia isso, não. E você ficou presa aqui todos esses anos? Perguntou Dona Josefa, sentindo o coração apertado pela história. Sim, a raiva e a tristeza me prenderam neste lugar por muito tempo. Mas com o passar dos anos, aprendi a aceitar meu destino e passei a usar meus conhecimentos para ajudar quem precisava. Muitas vezes, espantei animais perigosos que se aproximavam das casas, alertei sobre tempestades que estavam chegando fazendo barulho nas árvores, protegi crianças que se perdiam na mata, guiando elas de volta para casa. Conceição olhou ao redor do quarto, seus olhos pousando em cada pessoa presente. A figueira se tornou minha casa, meu refúgio. Ali eu podia sentir a paz que não tive em vida. Mas quando vocês a cortaram, foi como se tivessem me matado de novo. Aparecida, que havia permanecido imóvel durante toda a conversa, começou a se mexer lentamente. Seus olhos se abriram devagar. E ela olhou ao redor confusa, como se acabasse de acordar de um sonho muito profundo. Mãe, pai, o que está acontecendo? Por que vocês estão chorando? Conceição se virou para a menina com um sorriso carinhoso, o primeiro sorriso que havia dado desde que apareceu. Desculpe por te assustar, criança. Você tem um dom especial. Consegue ver além do que os outros veem. É um presente raro e precioso. Use esse dom para ajudar as pessoas, como esta benzedeira aqui está fazendo. Dona Josefa sorriu, vendo que a menina já parecia mais corada e alerta. Era raro encontrar alguém tão jovem com essa sensibilidade, mas sabia que, se bem orientada, Aparecida poderia ter um futuro ajudando outras pessoas. Conceição, disse Dona Josefa, nós vamos plantar a árvore amanhã mesmo, ao nascer do sol. Mas eu gostaria de pedir uma coisa em troca. O espírito a olhou curiosa, inclinando ligeiramente a cabeça. Se você vai continuar por aqui, que seja para proteger as famílias da região, como você já vinha fazendo. Use seus conhecimentos para o bem, como sempre fez. Seja uma guardiã deste lugar, não mais uma alma atormentada. Conceição assentiu solenemente, e sua forma começou a brilhar com uma luz suave e dourada. Aceito esse acordo de bom coração. Serei uma protetora, não mais uma alma penada em busca de justiça. Vocês me devolveram a esperança e a paz. E eu prometo que vou cuidar bem da árvore nova, disse seu Antônio, ainda emocionado. Vou regar ela todo dia, vou conversar com ela, vou tratá-la com o respeito que a senhora merece. Nesse momento, a aparição começou a se desvanecer lentamente, como uma névoa que se dissolve com o vento da manhã. Plantem a árvore ao nascer do sol. Eu estarei lá para abençoar o novo lar que vocês me oferecerão. E Aparecida, disse ela, olhando carinhosamente para a menina, se algum dia você quiser conversar comigo, é só sentar debaixo da árvore nova e me chamar. Eu sempre vou estar por perto. E com essas palavras, Conceição desapareceu completamente. A temperatura do quarto voltou ao normal. O vento lá fora se acalmou e Aparecida bocejou como se estivesse com muito sono, mas um sono tranquilo e reparador. Ela vai ficar bem agora,
disse Dona Josefa para os pais da menina, guardando suas ervas na sacola. Mas vocês precisam cumprir a promessa. Plantem a árvore com muito respeito e façam uma oração pedindo paz para a alma da Conceição. No dia seguinte, bem cedo, quando o sol ainda estava nascendo atrás das montanhas, toda a família se reuniu no fundo do terreno onde antes estava a figueira. Seu Antônio havia comprado uma muda de jabuticabeira na cidade, uma árvore bonita e que daria frutos doces. Dona Maria preparou uma pequena coroa de flores silvestres para colocar ao pé da árvore. E Aparecida tinha feito um desenho da Conceição para enterrar junto com as raízes. Dona Josefa conduziu uma cerimônia simples, mas muito emocionante. Ela fez orações pela alma de Conceição, pediu proteção para a família e abençoou a nova árvore com água benta que havia trazido da igreja. Aparecida também participou, colocando suas mãos pequenas sobre a muda e sussurrando uma oração que havia aprendido com a benzedeira. Quando terminaram de plantar, todos sentiram uma brisa suave e perfumada, como se a própria natureza estivesse aprovando o que haviam feito. Era um vento diferente, carregado de paz e esperança. Aparecida sorriu e disse que havia visto uma mulher de branco acenando para ela de longe, mas desta vez não sentiu medo algum, apenas gratidão e carinho. Desde aquele dia, a menina voltou a dormir tranquila. Os pesadelos nunca mais voltaram e ela cresceu com uma sensibilidade especial para ajudar pessoas que passavam por dificuldades espirituais. Dona Josefa passou a visitá-la regularmente, ensinando sobre ervas medicinais e orações de proteção. Anos mais tarde, Aparecida se tornou uma benzedeira respeitada na região, sempre lembrando da lição que aprendeu com Conceição sobre compaixão e justiça. Quanto à Conceição, dizem que ainda protege as famílias daquela área. Muitos relatam ter visto uma figura de branco caminhando pela propriedade durante as noites de lua cheia, sempre velando pela segurança de todos. E a jabuticabeira cresceu forte e frondosa, dando frutos doces e abundantes que as crianças da região adoravam colher. Ninguém mais teve pesadelos ou experiências assombradas na casa, mas todos sentiam uma presença protetora e amorosa, especialmente quando havia tempestades ou perigos por perto. Dona Josefa continuou seu trabalho como benzedeira por muitos anos, mas sempre se lembrava daquele caso com carinho especial. Era uma prova de que nem todos os espíritos que não conseguem partir são malignos. Alguns apenas precisam de compreensão, justiça e um novo lar para encontrar a paz. E assim, aquela noite assombrada se transformou em uma lição de vida sobre perdão, compaixão e a importância de tratar todos os seres com respeito e dignidade, independentemente do plano espiritual em que se encontram. A madrugada estava fria quando Sebastião bateu na porta da casa de Dona Zulmira, lá nos confins da Serra da Esperança. O homem tremia, não só de frio, mas de um medo que parecia ter tomado conta do seu corpo inteiro. A benzedeira, mesmo sendo acordada no meio da noite, abriu a porta sem hesitar. Já tinha mais de 60 anos curando males do corpo e da alma e sabia reconhecer quando alguém precisava urgente da sua ajuda. Dona Zulmira, pelo amor de Deus, a senhora tem que me ajudar, disse Sebastião, com a voz embargada. Minha mulher, a Joana, está possuída por alguma coisa muito ruim. Ela não é mais ela mesma faz quase um mês. A benzedeira olhou para o rosto desesperado do homem e viu que ele falava a verdade. Seus olhos estavam fundos, como quem não dormia há semanas, e suas mãos tremiam enquanto segurava o chapéu velho. Tinha feridas nas mãos de tanto trabalhar sozinho na roça, já que a esposa não conseguia mais ajudar em nada. Entra aqui e me conta tudo direito, disse ela, acendendo a lamparina a querosene. Não deixa nada de fora, porque o diabo está sempre nos detalhes. E aceita um café quente, que você está precisando.
Sebastião se sentou na cadeira de palha e começou a relatar o que vinha acontecendo. Disse que a esposa, Joana, sempre foi uma mulher trabalhadora e religiosa, que cuidava da casa e dos 3 filhos pequenos com muito carinho. Era conhecida na redondeza pela comida gostosa que fazia e pela alegria com que recebia as visitas. Mas há 4 semanas, depois que ela foi catar lenha no mato e voltou com uma pedra estranha que achou no meio da trilha, tudo mudou. Era uma pedra diferente, Dona Zulmira, explicou ele, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Preta como carvão, mas com uns riscos brancos que pareciam formar desenhos. Parecia que tinha sido talhada por alguém, sabe? Não era uma pedra comum que a gente encontra por aí. A Joana ficou encantada com aquela coisa e trouxe para casa. Disse que ia usar de enfeite na sala. A benzedeira franziu as sobrancelhas. Conhecia bem os perigos de se mexer com objetos desconhecidos, especialmente aqueles encontrados em lugares ermos. Sua avó já lhe ensinara que certas coisas carregam energias que não são desta terra e que mexer com elas sem conhecimento podia trazer consequências terríveis. E o que aconteceu depois que ela trouxe essa pedra? Conta tudo, desde o primeiro sinal estranho. No primeiro dia não foi nada demais, continuou Sebastião, aceitando a xícara de café que Dona Zulmira lhe ofereceu. Ela só ficou meio distraída, olhando muito para a pedra, como se estivesse vendo alguma coisa especial nela. Mas na segunda noite, ela começou a falar sozinha. Eu acordei com um sussurro e achei que fosse sonho, mas quando fui ver, ela estava sentada na cama, de olhos abertos, conversando com alguém que não estava ali. Falava numa língua esquisita que nunca escutei na vida. Dona Zulmira balançou a cabeça, já imaginando o tipo de problema que estava enfrentando. E as crianças? Como elas estão reagindo a tudo isso? Ah, Dona Zulmira, essa é a parte que mais me dói no coração, disse Sebastião, e os olhos dele se encheram de lágrimas. Os meninos tão com muito medo da própria mãe. O pequeno, o Joãozinho de 5 anos, não quer nem chegar perto dela. Fica escondido atrás de mim quando ela aparece. A menina mais velha, a Terezinha, tenta cuidar dos irmãos menor, mas ela só tem 10 anos. Não deveria ter essa responsabilidade. A benzedeira sentiu o coração apertar. Sabia que quando os problemas espirituais afetavam uma família, as crianças eram sempre as que mais sofriam. E foi piorando cada dia mais? Foi sim. Ela parou de comer, parou de cuidar das crianças, parou de fazer qualquer coisa da casa. Fica o dia inteiro olhando para aquela pedra maldita, como se estivesse vendo alguma coisa que ninguém mais vê. Às vezes ela chora, às vezes ela ri sem motivo nenhum. E de noite, meu Deus do céu, de noite ela fica caminhando pela casa, falando coisas terríveis. O homem parou por um momento, como se fosse difícil continuar. Bebeu um gole do café e respirou fundo antes de prosseguir. Ela fala sobre sofrimento, sobre injustiça, sobre pessoas que morreram há muito tempo. Diz que alguém quer contar uma história, que alguém precisa ser ouvido. E tem noites que ela fica parada na porta do quarto das crianças, só olhando para eles dormir, com uma expressão que não é dela. Dona Zulmira se arrepiou. E ontem? Você disse que ontem aconteceu alguma coisa pior. Ontem ela olhou para mim com uns olhos que não eram dela, Dona Zulmira. Eram olhos de uma pessoa muito velha, muito cansada, cheia de mágoa, e disse com uma voz grossa, que não era a voz dela: Sebastião, você precisa levar as crianças para bem longe daqui, porque algo terrível vai acontecer se vocês não me ajudarem. E eu perguntei que tipo de ajuda ela queria, mas ela só balançou a cabeça e saiu andando pelo quintal, descalça, no meio da chuva. A benzedeira se levantou e foi buscar sua sacola de ervas. Tinha visto muitos casos parecidos ao longo dos anos, mas cada um era único, e esse parecia particularmente complexo. Vamos lá ver a Joana, mas antes, me diga uma coisa. Onde exatamente ela achou essa pedra? Preciso saber com detalhes.
Lá na antiga estrada que passa pelo cemitério abandonado, respondeu Sebastião, colocando o chapéu na cabeça. Sabe aquele lugar onde dizem que enterravam os escravos antigamente? Foi por ali mesmo. Ela disse que a pedra estava meio enterrada na terra, como se alguém tivesse colocado ela ali de propósito. Dona Zulmira parou no meio do movimento. Conhecia bem aquele lugar e as histórias sombrias que o cercavam. Décadas atrás, durante a escravidão, muitos cativos foram enterrados ali sem cerimônia alguma, em covas rasas e sem identificação. Era um lugar carregado de sofrimento e injustiça, onde diziam que as almas não encontravam descanso. Sua própria avó havia lhe contado que muitas benzedeiras evitavam passar por ali, especialmente durante a lua nova. Sebastião, essa pedra não pode ficar na sua casa nem mais um dia, disse ela com firmeza, amarrando o xale sobre os ombros. Vamos lá resolver isso agora mesmo, antes que seja tarde demais. E na volta, nós vamos ter que levar essa pedra de volta para o lugar de onde ela veio. O caminho até a casa do homem demorou quase 1 hora, por trilhas mal cuidadas e cheias de buracos. Era ainda madrugada, e a neblina espessa tornava a caminhada ainda mais difícil. Quando chegaram, Dona Zulmira sentiu imediatamente que algo estava muito errado. A propriedade, que antes era conhecida pela alegria das crianças brincando no quintal e pelo som do trabalho alegre de Joana cantarolando enquanto cuidava dos afazeres, agora estava envolta numa atmosfera pesada e opressiva. Os cachorros não latiram quando eles chegaram. Apenas se esconderam debaixo da varanda, tremendo de medo. As galinhas estavam todas empoleiradas, mesmo sendo ainda cedo para isso, e até os passarinhos pareciam evitar voar sobre a propriedade. Era como se os próprios animais sentissem que algo não estava certo naquele lugar. As crianças estão dormindo no quarto dos fundos, sussurrou Sebastião. Eu fiz eles dormir lá porque fica mais longe da sala, onde está a pedra. A Terezinha que tem cuidado dos meninos menor, coitadinha. A casa estava estranhamente silenciosa. Sebastião abriu a porta devagar, como se tivesse medo do que poderia encontrar lá dentro. O rangido das dobradiças ecoou pelo ambiente como um gemido de dor. Joana? Chamou ele baixinho. Joana, eu trouxe a Dona Zulmira para te ajudar. Não houve resposta, apenas um silêncio pesado que parecia sugar todos os sons. Eles entraram na sala e imediatamente viram a pedra sobre a mesa. Era exatamente como Sebastião havia descrito, negra como a noite mais escura, com marcas esbranquiçadas que formavam símbolos estranhos, quase como uma escrita antiga que ninguém mais sabia ler. Mas o que mais chamou a atenção de Dona Zulmira foi a sensação que emanava do objeto. Era como se a pedra sugasse toda a energia positiva do ambiente, deixando apenas tristeza, angústia e desespero. O ar ao redor dela parecia mais denso, mais frio, e havia um cheiro estranho, como de terra molhada, misturado com algo que ela não conseguia identificar. A benzedeira notou que as flores que Joana sempre mantinha na sala estavam todas murchas, mesmo tendo água no vaso. Ela está no quarto, sussurrou Sebastião, apontando para o corredor escuro. Não saiu de lá o dia inteiro. Às vezes eu escuto ela conversando, mas quando vou ver, ela está sozinha. Dona Zulmira se aproximou da porta do quarto com cuidado. Podia escutar um murmúrio baixo vindo de dentro, como se alguém estivesse rezando ou cantando uma canção muito triste. Era um som melancólico que fazia o coração apertar de pena. Bateu levemente na porta. Joana, minha filha, sou eu, a Dona Zulmira. Posso entrar? O murmúrio parou abruptamente. Depois de alguns segundos de silêncio total, que pareceram uma eternidade, uma voz respondeu, mas não era bem a voz da Joana que todos conheciam. Era mais grave, mais rouca, carregada de uma tristeza infinita e de um cansaço que parecia vir de muito longe no tempo. Entre, benzedeira, eu já estava esperando você.
Sabia que você ia vir. Dona Zulmira abriu a porta lentamente. O quarto estava mergulhado na escuridão. Apenas um feixe de luar entrava pela janela entreaberta, criando sombras estranhas nas paredes. Joana estava sentada na cama, de costas para a porta, balançando para frente e para trás, como uma criança assustada. Seus cabelos, antes sempre bem penteados e presos num coque caprichado, agora estavam desgrenhados e sujos, como se ela não se cuidasse há semanas. "Joana!" chamou a benzedeira suavemente, entrando no quarto com passos cuidadosos. "Como você está se sentindo, filha?" A mulher se virou lentamente e Dona Zulmira teve que segurar um grito de susto. O rosto de Joana estava pálido como papel, e seus olhos tinham uma expressão vazia, distante, como se ela estivesse olhando para algo muito distante no tempo. Havia rugas que não existiam antes, como se ela tivesse envelhecido anos em poucas semanas. "Eu não sou a Joana", disse ela, com aquela voz estranha que não combinava com seu rosto. "Joana está aqui dentro, mas ela não pode falar agora. Ela está dormindo um sono profundo, enquanto eu uso o corpo dela para me comunicar." Dona Zulmira sentiu um arrepio subir pela espinha, mas manteve a calma. Já havia enfrentado situações parecidas antes e sabia que demonstrar medo ou desespero só pioraria as coisas. "Então, quem é você? O que quer com esta família? Por que escolheu a Joana?" A mulher, ou o que quer que estivesse falando através dela, se levantou da cama com movimentos rígidos, quase mecânicos, como se não estivesse acostumada com aquele corpo. "Eu sou Benedito José da Silva. Morri há mais de 150 anos, enterrado como bicho naquele lugar maldito. Minha alma não encontra descanso há todo esse tempo, vagando de um lado para o outro, sem ninguém para me escutar." A benzedeira assentiu, começando a entender a situação. Era um caso de possessão por alma penada, algo que ela já havia visto algumas vezes, mas nunca com essa intensidade. "E como você veio parar aqui, Benedito José? Por que escolheu a Joana?" "A pedra", respondeu ele através de Joana, apontando na direção da sala. "Aquela pedra ficou sobre minha sepultura por décadas, absorvendo minha dor, meu sofrimento, minha revolta. Cada lágrima que chorei, cada grito de desespero que dei, tudo ficou guardado nela. Quando esta mulher a trouxe para casa, eu vim junto, porque finalmente tinha encontrado alguém que podia me ver e me escutar." Sebastião, que havia ficado parado na porta, se adiantou com coragem. "Mas por que você não vai embora? Por que está atormentando minha esposa? Ela não fez nada de mal para você." Os olhos de Joana, ou melhor, de Benedito José, se voltaram para ele com uma expressão de profunda tristeza. "Eu sei que ela não tem culpa de nada. É uma boa mulher, uma boa mãe, mas é a única forma que encontrei de alguém me escutar depois de tanto tempo tentando me comunicar. Porque eu não consigo partir, não consigo encontrar a paz que todo morto merece ter." "Por que você não consegue partir?" perguntou Dona Zulmira, genuinamente interessada em entender o sofrimento daquela alma. A voz que saía da boca de Joana ficou ainda mais triste, carregada de uma mágoa que parecia não ter fim. "Porque morri longe da minha família, sem sacramentos, sem uma oração sequer. Fui jogado numa cova rasa como se fosse lixo, sem ninguém para chorar por mim ou para rezar pela minha alma. Como posso encontrar paz assim? Como posso ir para o meu descanso eterno carregando tanta injustiça?" Dona Zulmira se aproximou mais, suas mãos já buscando instintivamente o rosário no bolso. "Benedito José, eu entendo sua dor, entendo seu sofrimento. Mas essa não é a maneira certa de conseguir o que você precisa. A Joana é uma mulher inocente, tem filhos pequenos que precisam dela. Eles estão sofrendo muito vendo a mãe assim." "Eu sei", disse o espírito, e pela primeira vez sua voz tinha um tom de arrependimento genuíno. "Não quero fazer mal a ela nem às crianças.
Quando eu vejo os meninos com medo, meu coração dói, porque eu também tive filhos uma vez. Mas é a única forma que encontrei de alguém me escutar depois de tanto tempo gritando no vazio. A benzedeira refletiu por alguns momentos. Sabia que estava lidando com uma alma verdadeiramente atormentada, alguém que havia sofrido injustiças terríveis em vida e não conseguia encontrar descanso na morte. O que você precisa para encontrar a paz, Benedito José? Me diga com sinceridade. Preciso que alguém reze por mim, respondeu ele, e o corpo de Joana tremeu como se estivesse chorando. Preciso que minha morte seja reconhecida, que eu seja lembrado como gente, não como um objeto que se joga fora quando não serve mais. E preciso saber que minha família não me esqueceu completamente, que ainda existe alguém no mundo que se lembra do meu nome. Dona Zulmira sentiu o coração apertar. Quantas almas deviam estar vagando por aí, presas pelo sofrimento e pela injustiça que sofreram em vida? E sobre sua família, você tem alguma informação? Algum nome? Alguma pista que possa nos ajudar? Eu tinha uma esposa chamada Maria Conga e 2 filhos pequenos, o Antônio e a Benedita. Trabalhava na fazenda do coronel Antônio Pereira, lá para as bandas do Rio Verde. Era um lugar bonito, com uma casa grande branca e um engenho de cana. Quando eu morri de febre, depois de trabalhar debaixo de chuva por dias seguidos, eles não deixaram minha família nem me velar direito. Disseram que escravo morto era prejuízo e tinha que ser enterrado rápido, antes que a doença se espalhasse. Sebastião, que estava ouvindo tudo em silêncio, se aproximou. Coronel Antônio Pereira, eu já ouvi esse nome. Meu avô contava histórias sobre ele. Era um homem muito cruel com os escravos. Tratava eles pior que animais. Era sim, confirmou Benedito José, e havia amargura na sua voz. Ele me fez trabalhar até o último dia, mesmo eu tossindo sangue e com febre alta. Quando eu desabei no canavial, ele ainda disse que eu estava fingindo para não trabalhar. No dia seguinte, eu morri, e ele me enterrou longe da fazenda, como se eu fosse um cachorro doente. A benzedeira sentiu uma revolta crescer no peito. Mas você disse que não quer vingança. O que você realmente quer? Eu não quero vingança, dona Zulmira. Vingança não traz paz para a alma de ninguém. Eu só quero que alguém reconheça que eu existir, que eu tive uma vida, uma família, sonhos. Quero que alguém reze por mim como se reza por qualquer cristão que morre. E se for possível, gostaria de saber se meus filhos tiveram uma vida melhor que a minha. Dona Zulmira tinha uma ideia formando na cabeça. Benedito José, e se nós fizéssemos uma cerimônia para você? Uma missa de 7º dia, mesmo depois de tanto tempo? E se procurássemos informações sobre seus descendentes? Seria isso que você precisa para encontrar a paz? Os olhos de Joana se iluminaram pela primeira vez desde que a conversa começou, e por um momento pareceu que uma luz dourada passou pelo rosto dela. Vocês fariam isso por mim? Mesmo eu sendo um estranho, alguém que vocês nem conheceram em vida? Mesmo eu sendo apenas um escravo que morreu há tanto tempo? Toda alma merece descanso, Benedito José, disse a benzedeira com firmeza. E todo ser humano merece ser lembrado com dignidade, independente da cor da pele ou da condição social. Você foi filho de Deus tanto quanto qualquer um de nós. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Joana piscou várias vezes, como se estivesse acordando de um sonho muito profundo. Quando olhou ao redor, seus olhos tinham voltado ao normal, cheios de confusão, mas também de alívio. A palidez excessiva havia sumido e ela parecia ser ela mesma novamente. Zulmira? Sebastião? O que vocês estão fazendo aqui? Que hora que é? Perguntou ela com sua própria voz, fraca, mas reconhecível. Por que eu estou vestida com essa roupa suja? E por que vocês estão me olhando assim? Joana! Exclamou Sebastião, correndo para abraçar a esposa. Graças a Deus você voltou. Você está bem? Você lembra do que aconteceu? Você estava muito doente, meu amor. Ela balançou a cabeça devagar, como se estivesse tentando organizar pensamentos confusos.
Lembro de ter achado uma pedra bonita na mata, perto do cemitério velho. Depois disso, tudo fica meio confuso, como se eu tivesse vivido um sonho muito longo e muito triste. Eu via um homem negro, muito sofrido, que queria me contar sua história. Ele chorava muito e dizia que ninguém se lembrava dele. Dona Zulmira sorriu, aliviada por ver Joana de volta ao normal. Você não estava sonhando, Joana, mas agora tudo vai ficar bem. Nós vamos ajudar esse homem a encontrar a paz que ele procura há tanto tempo. E as crianças? Perguntou Joana, preocupada. Elas estão bem? Eu sinto como se não tivesse cuidado delas há muito tempo. Elas estão dormindo, mas tiveram muito medo, respondeu Sebastião. A Terezinha que tem tomado conta dos meninos, mas amanhã tudo vai voltar ao normal. Nos dias seguintes, Dona Zulmira se empenhou em cumprir a promessa que havia feito a Benedito José. Primeiro, ela e Sebastião levaram a pedra de volta ao cemitério abandonado, onde fizeram uma oração longa e pediram perdão pelo sofrimento que ele havia experimentado. A benzedeira enterrou a pedra no local onde imaginava que poderia estar o túmulo dele, marcando o lugar com uma cruz simples feita de madeira. Depois, Dona Zulmira conversou com o padre da cidade, o padre Joaquim, um homem bondoso que sempre se mostrou disposto a ajudar os necessitados. Ela contou toda a história e o padre ficou muito comovido. Ele concordou em celebrar uma missa especial pelas almas dos escravos enterrados naquele local, dizendo que era uma injustiça que havia durado tempo demais. A notícia da missa se espalhou rapidamente pela região e muitas pessoas vieram participar. Alguns eram descendentes de escravos, que também tinham parentes enterrados ali. Outros eram simplesmente pessoas de boa vontade que queriam contribuir para que aquelas almas encontrassem descanso. A igreja ficou lotada e muita gente ficou do lado de fora, acompanhando a cerimônia. Durante a missa, Dona Zulmira sentiu uma presença muito forte, como se Benedito José estivesse ali, finalmente em paz. O padre fez uma oração especial, pedindo perdão pelas injustiças do passado e rogando a Deus que acolhesse aquelas almas com misericórdia. Ele falou sobre a dignidade de todos os seres humanos e sobre a importância de lembrar daqueles que foram esquecidos pela história. Depois da missa, Dona Zulmira ainda fez questão de pesquisar sobre os possíveis descendentes de Benedito José. Com a ajuda de pessoas mais velhas da região, alguns documentos antigos que encontrou na igreja e registros de batismo, conseguiu localizar uma família que poderia ser descendente dele. Era uma família humilde, que vivia numa cidade vizinha e que ficou muito emocionada ao saber da história do seu antepassado. O patriarca da família, um senhor de 70 anos chamado Antônio Silva, chorou quando soube da história. Disse que seu bisavô se chamava Antônio e que sempre ouviu histórias sobre um antepassado que havia sido escravo numa fazenda, mas nunca soube os detalhes. A família inteira se mobilizou para organizar uma pequena cerimônia no cemitério. Eles organizaram uma pequena cerimônia no cemitério, onde colocaram uma cruz maior com o nome de Benedito José da Silva e as datas aproximadas de sua vida. Foi um momento muito emocionante para todos os presentes, como se finalmente uma injustiça muito antiga estivesse sendo reparada. As crianças da família trouxeram flores e todos fizeram orações. Joana se recuperou completamente após esses eventos. Voltou a cuidar da casa e dos filhos com o mesmo carinho de antes e nunca mais teve episódios estranhos. Ela costumava dizer que havia aprendido uma lição importante sobre a importância de respeitar os mortos e de não mexer com objetos que não conhecia a origem. Os filhos, que haviam ficado traumatizados com o que viram, aos poucos foram voltando ao normal, especialmente depois que viram a mãe bem novamente. A pedra foi deixada no cemitério, mas agora ela não emanava mais aquela energia negativa. Era como se
com o descanso de Benedito José, ela tivesse perdido o poder de atormentar os vivos. Algumas pessoas relataram ter visto uma figura caminhando pelo cemitério nas noites de lua cheia, mas era uma presença pacífica, protetora, como se ele estivesse finalmente cuidando do local onde seu corpo descansava. Dona Zulmira continuou seu trabalho como benzedeira, mas aquele caso a marcou profundamente. Ela passou a fazer visitas regulares ao cemitério abandonado, sempre levando flores e fazendo orações pelas almas que ali descansavam. Também começou a ensinar para outras pessoas da região sobre a importância de tratar os mortos com respeito, independente de quem tenham sido em vida, e sobre os perigos de mexer com objetos encontrados em lugares sagrados ou mal assombrados. Anos mais tarde, a família descendente de Benedito José conseguiu recursos para reformar o cemitério e colocar uma placa em homenagem a todos os escravos ali enterrados. Foi um gesto simbólico, mas muito importante para a comunidade, que finalmente reconheceu a dignidade daquelas pessoas que haviam sido esquecidas pela história oficial. O local se tornou um ponto de visitação e reflexão sobre o passado da região. A história de Benedito José se espalhou pela região, servindo como exemplo de que mesmo as almas mais atormentadas podem encontrar paz quando tratadas com compaixão e justiça. E Dona Zulmira sempre dizia que aquele havia sido um dos casos mais importantes da sua vida, porque não se tratava apenas de curar uma pessoa, mas de reparar uma injustiça histórica e dar dignidade a quem havia sido privado dela em vida. Sebastião e Joana criaram seus filhos contando essa história, ensinando a eles sobre a importância de respeitar todas as pessoas, vivas ou mortas, e de nunca esquecer que por trás de cada alma perdida existe uma história de sofrimento que merece ser ouvida e compreendida. E assim, o que começou como uma assombração terrível se transformou numa lição de humanidade e compaixão, que passou de geração em geração, lembrando a todos que a verdadeira paz só vem quando a justiça e o amor prevalecem sobre o esquecimento e a indiferença. A chuva batia forte no telhado de zinco da casa de Dona Sebastiana, quando ela ouviu as 3 batidas na porta. Era mais de meia-noite e ninguém aparecia naquela hora sem ser coisa séria. Ela se levantou devagar da cama, acendeu o lampião a querosene e foi até a porta da frente. O vento soprava forte lá fora, fazendo os galhos da mangueira bater na janela do quarto com um barulho que arrepiava a pele. "Quem é que está aí nessa hora?" Do outro lado, uma voz fraca de mulher respondeu: "Dona Sebastiana, pelo amor de Deus, a senhora precisa me ajudar. Meu menino está muito mal." Sebastiana abriu a porta e viu uma moça nova, toda molhada da chuva, segurando uma criança pequena nos braços. A mulher estava pálida como papel e o menino parecia estar dormindo, mas tinha algo estranho naquele sono. Os bracinhos da criança balançavam soltos, como se não tivesse vida nenhuma ali dentro. "Entre logo, que você vai pegar uma pneumonia aí fora." A moça entrou e se sentou na cadeira que Sebastiana ofereceu. No claro do lampião, a benzedeira pode ver melhor os dois. A mulher era bonita, mas tinha uns olhos fundos, meio perdidos, como se tivesse chorado muito. O cabelo preto grudado no rosto pela chuva fazia ela parecer mais nova ainda. O menino, de uns 3 anos mais ou menos, estava gelado como pedra, com os lábios meio azulados. "Fala para mim o que aconteceu com ele." Ele estava brincando lá no quintal de tarde quando de repente começou a gritar que tinha alguém chamando ele lá do mato. Eu fui ver, mas não tinha ninguém. Daí ele ficou calado, parou de comer e agora não acorda de jeito nenhum. Já faz 2 dias que ele está assim. Sebastiana conhecia bem esses sinais. 40 anos benzendo na região, desde que a mãe dela tinha morrido e deixado para ela o dom e a responsabilidade, ela já tinha visto de tudo. Criança que sumia por 3 dias e voltava sem lembrar de nada.
Gente que ficava falando sozinha depois de passar perto do cemitério velho. Bichos que apareciam onde não deviam estar. A mãe dela sempre dizia que tinha horas do dia que eram mais perigosas para criança pequena. O meio-dia em ponto, quando o sol está mais forte e as sombras somem. E à meia-noite, quando o mundo dos vivos encontra com o mundo dos mortos. Era nessas horas que as crianças eram mais chamadas, mais tentadas a atravessar para o outro lado. Pegou o menino no colo e sentiu um frio subir pela espinha. A criança estava gelada, mas não era só o frio da chuva. Era um frio diferente, que vinha de dentro, como se o corpo tivesse virado uma casa vazia. O coração batia fraco, quase parando. Esse menino foi chamado sim, e pelo jeito já atendeu o chamado. Ela levou a criança para o quarto dos fundos, onde ficavam suas ervas e seus santos. As paredes eram cobertas de imagens de Nossa Senhora, São Bento, São Jorge, todos protejos por ela ao longo dos anos. Numa mesa pequena ficavam os vidrinhos com água benta, as velas, os ramos de arruda e guiné, tudo organizadinho como a mãe dela tinha ensinado. O quarto cheirava a incenso e ervas secas. Era ali que Sebastiana passava a maior parte do tempo, rezando, preparando seus remédios caseiros, conversando com os santos. As imagens eram antigas, algumas herdadas da avó, outras compradas na cidade quando tinha dinheiro sobrando. Acendeu 3 velas brancas e começou a passar as mãos sobre o corpo do menino, sussurrando orações baixinho. As palavras saíam automáticas, aprendidas desde menina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Mãe do céu, esse menino está quase do outro lado já. A moça começou a chorar baixinho na porta do quarto. A senhora consegue salvar ele? Ele é tudo que eu tenho no mundo. O pai dele morreu no ano passado num acidente na estrada. Se eu perder meu menino também... Vou tentar, mas vai ser difícil. Quando eles levam a alma assim, é complicado trazer de volta. Às vezes a alma fica presa entre os 2 mundos e tem que saber o jeito certo de puxar ela de volta. Sebastiana pegou um ramo de arruda fresca que tinha cortado de manhã e começou a benzer o menino, fazendo o sinal da cruz sobre ele várias vezes. Primeiro na testa, depois no peito, nos pulsos, nos pés. A arruda estava forte, com aquele cheiro que espantava qualquer coisa ruim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu benzo essa criança e mando embora todo o mal que está perturbando ela. Se é alma penada que está incomodando, vai embora para o seu lugar. Se é coisa ruim que quer fazer mal, não tem poder aqui. O vento lá fora ficou mais forte, fazendo a casa inteira balançar. As velas tremeram, mas não apagaram. Sebastiana continuou benzendo, passando a arruda pelo corpinho do menino e rezando cada vez mais alto. Ela notou que o ar do quarto tinha ficado mais pesado, como se alguma coisa tivesse entrado ali junto com a chuva. A temperatura tinha baixado também, mesmo com as velas acesas. As imagens dos santos pareciam estar olhando com mais atenção, como se soubessem que algo não estava certo. De repente, o menino abriu os olhos. Mas não eram os olhos de uma criança. Eram olhos velhos, antigos, que pareciam carregar o peso de muitos anos. Olhos que tinham visto coisas que não deviam ser vistas. Ele olhou direto para Sebastiana e sorriu. Mas era um sorriso que gelava o sangue. Um sorriso que não pertencia àquele rostinho inocente. Você não pode me tirar dele, velha. Ele já é meu. A voz que saiu da boca do menino era grave, de adulto, carregada de uma maldade antiga. Fez Sebastiana recuar 2 passos, esbarrando na mesa dos santos e quase derrubando as velas. Virgem Maria, que coisa é essa? O menino se sentou na cama sozinho, ainda com aquele sorriso estranho no rosto. Os movimentos eram diferentes agora, não eram movimentos de criança. Era como se um adulto tivesse tomado conta daquele corpinho pequeno. Faz muito tempo que eu estou procurando um corpinho novo. Esse aqui serve bem. É novo, forte, vai durar bastante tempo.
As mãos pequenas se moviam de um jeito estranho, como se não soubessem bem como funcionar. A cabeça se virava para os lados com movimentos bruscos, mecânicos. Sebastiana sentiu as pernas fraquejarem, mas não podia desistir. Tinha benzido criança a vida inteira, tinha enfrentado coisas piores que essa. Pegou o crucifixo que sempre carregava no pescoço, um crucifixo de madeira que tinha sido do avô dela, e apontou para o menino. Sai dessa criança, criatura imunda. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia. Volta para o buraco de onde você saiu. O menino riu, um riso baixo e assombrado que não tinha nada de infantil. Suas rezas não funcionam comigo, benzedeira. Eu sou mais velho que seus santos. Estava aqui antes deles chegarem e vou ficar depois que eles forem embora. As velas começaram a piscar, como se uma ventania tivesse entrado no quarto, mas o ar estava parado. As imagens dos santos nas paredes pareciam tremer, e uma delas, a de São Bento, caiu no chão e se espatifou. Foi aí que Sebastiana percebeu que a moça tinha sumido. Ela olhou para a porta do quarto e não viu mais ninguém. O lugar onde a mulher tinha ficado estava vazio, como se nunca tivesse tido ninguém ali. Cadê a mãe dele? Que mãe? O menino inclinou a cabeça para o lado, ainda sorrindo. Não tinha nenhuma mãe aqui, nunca teve. O coração de Sebastiana disparou. Como assim não tinha mãe? Ela tinha visto a mulher, tinha falado com ela estava ali há poucos minutos. Tinha até pego água para ela beber enquanto esperava. Você está mentindo. Ela estava aqui agora há pouco. Uma moça nova, de cabelo preto, toda molhada da chuva. Você está ficando velha, benzedeira. Está começando a ver coisas que não existem. Ou talvez você esteja vendo coisas que existem, mas não deveriam existir. O menino desceu da cama e começou a andar pelo quarto, mexendo nas coisas de Sebastiana. Pegou um vidro de água benta e jogou no chão, fazendo ele estilhaçar. Depois pegou uma imagem de São Bento e a virou de cabeça para baixo. Quantos anos você tem, benzedeira? 70? 80? Tá na hora de descansar, não acha? Tá na hora de parar de se meter onde não deve. A voz do menino tinha mudado de novo. Agora parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo, como se tivesse mais de uma pessoa falando. Sebastiana olhou ao redor e viu que as sombras nas paredes tinham ficado mais escuras, mais densas. Sebastiana saiu correndo do quarto e foi até a sala. Olhou pela janela, procurou pelos cantos da casa, mas não tinha rastro de ninguém. Nem pegadas molhadas no chão, nem marca de chuva onde a mulher tinha sentado. Nem mesmo o cheiro dela, que Sebastiana lembrava de ter sentido quando ela entrou. A cadeira onde a moça tinha se sentado estava seca. Nem uma gota d'água, como se ninguém molhado tivesse se sentado ali. O copo d'água que ela tinha oferecido para a mulher estava intacto na mesa, sem ter sido tocado. Quando voltou para o quarto, o menino tinha sumido também. Sebastiana ficou parada ali, tremendo, tentando entender o que tinha acontecido. O quarto estava uma bagunça, com os vidros quebrados no chão e as imagens dos santos todas viradas. Mas o menino não estava mais ali. Será que ela tinha sonhado tudo? Mas as velas ainda estavam acesas, o cheiro de arruda ainda estava no ar, e os vidros quebrados provavam que alguma coisa tinha acontecido ali. Foi até a porta da frente para ver se encontrava algum sinal dos dois. A chuva tinha parado, mas o vento ainda soprava forte, fazendo as folhas das árvores dançarem como fantasmas no escuro. O silêncio lá fora era diferente do silêncio normal da madrugada. Era um silêncio pesado, como se todos os bichos da mata tivessem se escondido. Nem grilo cantando, nem sapo coachando, nem o barulho do vento nas folhas. Era como se o mundo tivesse parado de respirar. Quando abriu a porta, tomou um susto danado. Ali na varanda, bem onde a mulher tinha ficado esperando enquanto ela pegava o lampião, tinha uma poça d'água. Mas não era a água da chuva, não. Era uma água escura, viscosa, que parecia ter saído de debaixo da terra. Tinha um cheiro ruim, de coisa podre, de cemitério velho.
E dentro da poça, refletido como num espelho, Sebastiana pode ver o rosto do menino, olhando para ela e sorrindo. Não era o reflexo dela ou de qualquer coisa que tivesse por perto. Era só o menino, como se ele tivesse do outro lado de um espelho d'água. Tchau, benzedeira. A gente se vê em breve. A voz saiu da poça, clara, como se o menino tivesse ali do lado dela. Sebastiana bateu a porta na hora e passou a noite toda acordada, rezando e queimando arruda pela casa inteira. Acendeu todas as velas que tinha, colocou sal grosso em todas as portas e janelas e ficou sentada na sala até o sol nascer, com o crucifixo na mão e rezando sem parar. De vez em quando ela escutava uns barulhos estranhos vindo de fora, passos que não faziam som direito, como se alguém tivesse andando na ponta dos pés. Sussurros que vinham do mato. Palavras que ela não conseguia entender direito, mas que faziam o coração dela disparar. Por volta das 3 da manhã, ela escutou batidas na porta de novo. 3 batidas, igualzinho da primeira vez. Sebastiana fingiu que não escutou, mas as batidas continuaram. Sempre 3, sempre no mesmo ritmo. Dona Sebastiana, abre a porta. É eu de novo. Era a voz da moça, a mesma voz fraca de antes. Sebastiana sentiu o sangue gelar nas veias. Meu menino melhorou, eu vim agradecer. Abre a porta, por favor. Mas Sebastiana não abriu. Ficou quieta no canto da sala, rezando baixinho e segurando o crucifixo com tanta força que as mãos começaram a doer. As batidas pararam por um tempo, mas depois voltaram. Dessa vez eram diferentes. Não eram 3 batidas rápidas. Era uma batida lenta, depois outra, como se alguém tivesse batendo com muita calma, esperando ela abrir. Eu sei que você está aí dentro, benzedeira. Pode abrir a porta. Agora era a voz do menino, mas não era mais uma voz grave de adulto. Era uma voz de criança mesmo, doce e inocente. Por favor, dona Sebastiana. Eu tô com medo aqui fora no escuro. Minha mãe foi embora e me deixou sozinho. Sebastiana quase se levantou para abrir a porta. A voz era tão convincente, tão parecida com a de uma criança assustada. Mas ela lembrou dos olhos antigos, do sorriso estranho e continuou sentada. Eu sei que você pode me ver, disse a voz do menino. Olha pela janela! Sebastiana não queria olhar, mas alguma coisa mais forte que ela fez, ela se levantar e ir até a janela da sala. Encostou o rosto no vidro e olhou para fora. Lá estava o menino, parado bem embaixo da janela, olhando para cima. Mas não era o mesmo menino de antes. Agora ele estava diferente. A pele estava cinzenta, os olhos eram só 2 buracos pretos. E quando ele sorriu, Sebastiana viu que não tinha dentes, só um buraco escuro na boca. Oi, benzedeira, disse o menino, acenando com uma mãozinha que tinha dedos compridos demais. Por que você não quer brincar comigo? Sebastiana recuou da janela na hora. Tropeçou na mesa da sala e quase caiu. O coração dela estava batendo tão forte que parecia que ia explodir. Eu sei que você está com medo, continuou a voz do menino, agora mais próxima, como se ele tivesse subido na varanda. Mas não precisa ter medo. Eu só quero ser seu amigo. Do lado de fora, ela escutou uma risada baixa, uma risada que não parava nunca. Continuou rindo até o sol começar a nascer. Até logo, benzedeira, disse a voz, se afastando. A gente se vê em breve. Só no outro dia, quando o sol nasceu e os galos começaram a cantar, é que ela teve coragem de abrir a porta de novo. A poça tinha sumido, mas do lugar onde ela estava, ficou uma marca escura na madeira da varanda que nunca mais saiu, por mais que Sebastiana esfregasse com água sanitária, sabão, até cal ela passou por cima. A marca continuava ali, como uma lembrança daquela noite. Embaixo da janela da sala, onde o menino tinha ficado parado, a grama tinha morrido. Ficou um círculo de terra seca que nunca mais cresceu nada, nem mesmo quando chovia. E no meio do círculo tinha uma pegada pequena, de criança,
marcada na terra como se tivesse sido queimada ali. Depois desse dia, ela parou de atender gente de madrugada. Colocou uma placa na porta dizendo que só benzia durante o dia, depois do sol nascer e antes do sol se pôr. Porque tinha aprendido que nem sempre quem bate na porta da benzedeira está precisando de ajuda. Às vezes, é alguma coisa que quer é levar a própria benzedeira embora. Contou para o padre da cidade o que tinha acontecido, mas ele não acreditou direito. Disse que devia ter sido um pesadelo, que benzedeira velha às vezes confunde as coisas. Mas quando ele viu a marca na varanda e o círculo de terra morta embaixo da janela, ficou quieto e não falou mais nada. Padre, disse Sebastiana, o senhor pode benzer minha casa, passar água benta nos cantos, rezar uma missa aqui? O padre olhou para ela com pena. Dona Sebastiana, a senhora está muito nervosa. Por que não vai passar uns dias na casa da filha, na cidade? Mas Sebastiana não podia sair dali. Era ali que ela morava, ali que estava enterrado o umbigo dela, como dizia a mãe. Era ali que ela tinha que ficar, cuidando dos santos, benzendo quem precisava. Não posso, padre. Essa é minha cruz, minha obrigação. Mas o senhor podia pelo menos rezar uma oração aqui? O padre concordou, mais para acalmar ela do que por acreditar que precisava. Rezou um Pai Nosso, jogou um pouco de água benta nos cantos da casa e foi embora. Mas a água benta não grudou nas paredes. Escorreu toda para o chão, como se as paredes tivessem rejeitado a bênção. E até hoje, quando chove forte de noite, os vizinhos de Sebastiana juram que escutam risada de criança vindo da direção da casa dela. Uma risada baixa e estranha, que não parece de menino de verdade. É uma risada que faz os cachorros da vizinhança uivarem de medo e as galinhas se esconderem no galinheiro. Tem gente que diz que já viu a moça e o menino andando pela estrada de madrugada, principalmente quando está chovendo. Eles andam devagar, sem fazer barulho, como se os pés não encostassem no chão. A moça sempre carrega o menino no colo e os dois olham para as casas que passam, como se estivessem procurando alguém. Seu Antônio, que mora 3 casas depois da de Sebastiana, conta que uma noite escutou batidas na porta dele. 3 batidas, sempre 3. Quando foi ver quem era, viu uma mulher nova com uma criança no colo, os dois encharcados de chuva. Meu menino está doente, ela disse. O senhor sabe onde mora a benzedeira? Antônio ia contar onde era a casa de Sebastiana, mas alguma coisa nos olhos da mulher o fez mudar de ideia. Tinha algo errado ali, algo que não batia certo. Os olhos dela eram fundos demais, vazios demais. Não sei não, ele mentiu. Não conheço benzedeira nenhuma por aqui. A mulher ficou olhando para ele por um tempo longo, sem piscar. Depois sorriu, mas era um sorriso que não chegava nos olhos. Tudo bem, ela disse. A gente acha. E saiu andando pela chuva, carregando o menino. Antônio ficou na porta vendo eles se afastarem e jura que em determinado momento os dois simplesmente sumiram, como se tivessem se dissolvido na chuva. No outro dia, ele foi até a casa de Sebastiana contar o que tinha acontecido. Ela escutou tudo em silêncio, balançando a cabeça. Fez certo em não falar onde eu moro, ela disse. Eles ainda estão por aí procurando. E quando encontrarem alguém que aceite ajudar... Não precisou terminar a frase. Antônio entendeu. Dona Sebastiana nunca mais falou sobre o que aconteceu naquela noite. Mas quem conhece ela bem sabe que alguma coisa mudou. Ela fica mais nervosa quando escurece, sempre olha por cima do ombro quando está andando sozinha e nunca mais benzeu nenhuma criança sem a presença dos pais. E mesmo assim, só quando tem certeza absoluta de que os pais são mesmo os pais. Aprendeu a fazer perguntas que só os pais verdadeiros saberiam responder. Nome completo da criança, data de nascimento, nome dos avós, marca de nascença, cicatriz, qualquer coisa que provasse que eram mesmo os pais. Porque tem coisas nesse mundo que nem a fé mais forte consegue explicar.
E tem criaturas que sabem muito bem como enganar até os corações mais puros, como imitar vozes, como criar ilusões que parecem mais reais que a própria realidade. A estrada velha que passa na frente da casa de Sebastiana virou caminho obrigatório para quem quer evitar problema. Ninguém mais passa por ali de noite, principalmente quando está chovendo. Os motoristas de ônibus mudaram a rota e os caminhoneiros preferem dar a volta, mesmo gastando mais combustível. Porque dizem que ainda dá para ver, quando o tempo fecha e a lua não aparece, uma mulher andando pela estrada com uma criança no colo. E quem já vistou jura que os dois não fazem barulho quando andam, como se os pés não encostassem no chão. Como se fossem só sombras procurando alguém para enganar, alguém de bom coração que queira ajudar uma mãe desesperada com um filho doente. Sebastiana ainda mora na mesma casa, ainda benze quem precisa, mas agora ela sabe que tem benzimento que não pode ser feito e tem criatura que é melhor deixar em paz. Aprendeu a diferenciar quando alguém bate na porta dela. Se bate 3 vezes, é coisa ruim. Se bate mais vezes, pode atender, porque mexer com o que não se entende pode trazer consequência que dura para o resto da vida. E às vezes, essas consequências não param nem quando a vida acaba. A marca escura na varanda dela continua lá até hoje, mesmo depois de tantos anos. E o círculo de terra morta embaixo da janela cresceu um pouquinho a cada ano, como se fosse se espalhando devagar. A pegada no meio do círculo também ficou mais funda, como se alguma coisa pesada tivesse pisado ali toda a noite. Sebastiana sabe que um dia eles vão voltar. Talvez não seja ela que vão procurar da próxima vez. Talvez seja outra benzedeira, em outra cidade, em outra época. Mas eles vão voltar, porque criaturas como aquelas não desistem nunca. Por isso ela ainda reza todas as noites antes de dormir, pedindo proteção para ela e para todos os benzedeiros do mundo. Porque alguém tem que tomar conta do que não deve ser mexido. E quando alguém bate na porta dela de madrugada, ela conta até 10 antes de responder. Se baterem de novo nesse tempo, ela atende. Se não baterem, ela finge que não escutou, porque já aprendeu que tem batida que é melhor não responder.